Olá, meu nome é Caleb Guerra e esse é o Bienal do Livro, o podcast sobre literatura chinesa. E o tema do episódio de hoje é A Verdade Está na Merda. Não se assuste, por favor, eu sei que esse nome é um pouco grotesco demais, até para os títulos mirabolantes que às vezes eu faço aqui pro podcast, mas fica aqui comigo, você vai entender logo o porquê desse título. O objetivo desse episódio é olhar para o ano de 2021, resumir um pouco do que foi o Bienal do Livro e dizer o que eu quero que ele seja no ano de 2022. Ele ficou um pouco mais longo do que o normal dos outros episódios que eu solto por aqui, mas acredito eu ser um episódio necessário para fechar um ciclo, o ciclo de 2021, e começar a esperar 2022 de braços abertos por aqui. Bora lá? Bom, o primeiro episódio do Bienal do Livro foi gravado no meu antigo quarto, na casa dos meus pais, numa pequena e inóspita cidade do interior de São Paulo. Eu não entendia muita coisa de podcast, mas eu sabia que eu queria criar um pequeno legado pessoal antes que a minha fonte de criatividade primária, a minha juventude, passasse por mim despercebida. E eu não sei se você já teve uma ideia que fez tanto sentido que você precisou criar o seu caminho até ela. E às vezes a gente sente que uma ideia está mais perto da verdade e da realidade do que a ação. Já dizia Jake do filme I'm Thinking of Ending Things que você pode dizer e fazer qualquer coisa, mas não pode falsificar uma ideia. E o Bienal foi exatamente isso. E essa ideia de querer fazer algo significativo não é passageira. Ela bate forte em você e permanece, a menos que seja substituída por alguma outra coisa. Da antiga lenda, então, chinesa, de um pássaro de uma asa só, um olho só e somente um pé, o pássaro bienal se tornou aqui uma referência para essa jornada criativa sobre aquilo que todos nós somos e o que todos nós precisamos. Todos nós somos um bienal. E um pássaro de uma asa só não voa sozinho. Sozinho, o seu destino está nos lugares baixos. Mas o fim vazio de nunca voar não é uma escolha solitária do bienal. É um destino outorgado caso ele não encontre um outro bienal para voar com ele. Sim, a ilusão de que um bienal, um pássaro de uma asa só, foi criado somente para o chão é quebrada completamente quando um outro bienal aparece para ser deste a segunda asa que ele precisa para ir conhecer as nuvens. O destino vazio vivendo no chão não precisa ser uma escolha para nenhum pássaro de uma asa só, contanto que ele não esteja sozinho. E por isso a jornada do bienal é sempre em direção à comunidade, a outros pássaros como ele, pássaros de uma asa só, limitados e dependentes tanto quanto ele. E eu encontro, assim como eu disse no primeiro episódio aqui do podcast, na literatura, e especificamente na literatura chinesa, escritores antigos que servem de asas auxiliadoras. O primeiro episódio daqui do Bienal foi gravado então de uma forma muito amadora, sob o conselho de um amigo. Caleb, grave dentro do guarda-roupas. E por que isso? Eu estava usando naquela época um microfone de celular mesmo, com a qualidade bem inferior ao que eu tenho e uso hoje. Então, para que o som saísse melhor e sem muitos ruídos, um guarda-roupas é o que mais se assemelha aí a um estúdio à prova de som
que você consegue encontrar dentro da sua casa mesmo. Então, eu escrevi todo o primeiro episódio numa folha de papel, acendi uma lanterna, pendurei em um cabide e enfiei o rosto no guarda-roupas, fechando a porta no meu pescoço para gravar o episódio. A obstinação desvairada deste que vos fala sempre foi uma mosca inquieta e perturbante. E eu gravei. Os 2 primeiros episódios do Bienal foram gravados exatamente assim. Calor intenso, cabeça dentro do guarda-roupas e anotações em papel. A partir do terceiro ali eu uso um microfone já um pouco melhor e começo a gravar sentado, de uma forma mais confortável. Mas obstinação desvairada, quando uma ideia é tão forte que você precisa criar a partir dela. E o Bienal foi isso para mim. Então criou-se o Bienal, e criar não significa nada além do susto de perceber que nós criamos e nos tornamos criados no processo. E qual tem sido a proposta do Bienal? Se você já acompanhou mais de um episódio, já deve ter visto que esse podcast é o oposto do medo, do pânico e da displicência existencial. Não porque o criador do Bienal, do livro, eu, carece de todas essas coisas, muito pelo contrário. Mas justamente porque vivê-las visceralmente todos os dias faz com que, na produção deste podcast, eu encontre a calma voz da sabedoria e do bom senso que existe no meio de todo o desespero. A proposta, então, desse podcast, que terminou agora, o ano de 2021, vivo e ativo, é a seguinte: bicar como pássaros pequenas insinuações da verdade velada que estão espalhadas no campo fértil, que é a vida de quem vive prestando atenção. E eu comecei o Bienal contando histórias diversas, mas principalmente de um filósofo taoísta que já se tornou figurinha marcada aqui de todo mundo, chamado Zhuangzi, o famoso filósofo chinês que viveu ali algumas centenas de anos antes de Cristo. E hoje eu vou fechar 2021 com mais uma de suas histórias para justificar a existência desse humilde podcast literário. Essa história é um diálogo entre Zhuangzi e um amigo seu chamado Dong Guozi. Dong Guozi chegou um dia para o Zhuangzi com uma pergunta pertinente. Esse tal que você tanto fala, Zhuangzi, onde é que ele está? Dong Guozi queria saber onde encontrar a verdade, onde encontrar tal. E aqui eu vou usar essas duas palavras simultaneamente. Zhuangzi então responde: não há lugar onde tal não esteja. Ou seja, o tal está em todos os lugares. Não muito satisfeito com a repentina onipresença de tal expressada um tanto quanto subjetivamente aí na resposta de Zhuangzi, Dong Guozi continua a pergunta. Por favor, Zhuangzi, me mostre o lugar. O Dong Guozi não tá para brincadeira. Se existe tal, se existe verdade, ele quer saber onde ela está, para que ele possa alcançá-la, horas. Me dizer que ela está em todos os lugares não supre a necessidade de ter uma cartilha para saber por onde é que eu começo a buscá-la. Está bem, disse Zhuangzi. Então Zhuangzi aponta para uma formiga no chão e diz: tal está na formiga. Dong Guozi fica um pouco chocado. Aqui é o princípio de um escândalo. Como é que ela pode estar em algo tão elementar e vulgar? Foi a pergunta dele. E a conversa aqui começa a ficar interessante na direção oposta, talvez, às expectativas do próprio Dong Guozi e de nós mesmos. Continuando.
Zhuangzi, então, aponta para um gramado próximo e diz: tal está em toda a grama dessa plantação de arroz. Dom Guodes aqui já começou a ficar mais escandalizado e um escândalo aí batendo em efeito dominó. Como é que ficou mais elementar e mais vulgar ainda, né? Formiga, pelo menos, ouvinte do Bienal, essa aqui é uma observação minha, é um ser vivente que se move, né, e vive em comunidade, mas grama, algo tão comum, tão básico, tão fácil de achar, sei lá. Talvez Dom Guodes estava esperando que essa conversa escalasse rumo às estrelas, ao universo infinito e quem sabe mais além ainda. Mas grama, folha de arroz? E Zhuangzi já entra aqui dizendo mais. Olha, tal está no tijolo da parede. Ah, pronto. Agora nem algo minimamente vivo que se move. E a reação do Dom Guodes aqui é a mesma. Como é que ficou mais elementar ainda? E Zhuangzi parece gostar do pequeno escândalo do seu amigo e logo já diz: tal está no cocô e no xixi. Sim, meus caros, a conversa chegou nessa rua morta. Dom Guodes simplesmente parou de responder. Eu pararia também, né, eu acho. Pior, não dá pra ficar. Dizer que a verdade está na merda é o fim de qualquer razoabilidade lúcida. Eu aqui tentando obter sabedoria, de preferência transcendental, e o filósofo rebaixando a minha busca a esse nível. Mas Zhuangzi continua com um certo fechamento aqui do pensamento dele. Para terminar e quebrar aí a greve de silêncio que o seu amigo estava fazendo, ele diz o seguinte: o que você me pergunta não chega nem perto de ser o cerne da questão. Se você, através da verdade, observar todas as coisas, vai ver que não existem coisas caras ou baratas, coisas importantes ou inúteis. Formigas, a grama, os tijolos e até o cocô, tudo é igual. Nesse sentido aqui, segundo Zhuangzi, todas as coisas são expressões da verdade de tal. Veja bem, a verdade não é, em Zhuangzi, um objeto de estudos. Ela é a lente pela qual você enxerga o mundo e se relaciona com ele. E não só isso. A verdade está para o ser humano como a água está para o peixe. E nessa perspectiva não existem lugares improváveis para buscá-la, porque ela é um caminho, ela é uma jornada. Buscar a verdade significa caminhar nela, existir nela, se mover dentro dela. Quando ela se torna o seu habitat natural, o seu ambiente, todas as coisas se tornam significativas. Todos os cantos são importantes, todos os detalhes são levados em consideração. Essa perspectiva é um tanto quanto escandalosa, porque a gente tem essa separação clara na mente de coisas sacras e coisas profanas, sentimentos sublimes, louváveis e outros vulgares e desprezíveis. E às vezes nós nos tornamos obcecados com resultados palpáveis que a nossa busca pode trazer. Porque a gente, no fim das contas, não quer ser comum, vulgar, elementar, básico. A gente tem medo do básico. Quando, na verdade, a busca não é pela verdade que pode nos transformar em algo menos básico, mas sim uma busca através dela, por ela, juntamente com ela, em busca de nós mesmos, nas coisas mais insignificantes, elementares e até vulgares da vida.
Zhuangzi, aqui, para terminar tudo completamente, ainda dá um exemplo, né? Como se não bastasse tudo acima. Ele diz que é como se fosse um dos inspetores de mercados naquela época. Os mercadores traziam porcos já abatidos para vender no mercado e o inspetor daquela época passava por todos esses porcos vendo se o preço estava justo, né? Se os porcos estavam rechonchudos mesmo. E como ele fazia isso? Como tinha muitos porcos, ele ia pisando nas patas dos animais deitados em fileira. E somente pela pata ele já conseguia deduzir o resto do animal abatido. Se a pata não tivesse gordura nenhuma, quanto menos todo o corpo, o resto do corpo do animal. E o que o Zhuangzi está dizendo aqui, com essa pequena ilustração, é o seguinte: se você aprender a encontrar grandes respostas nas pequenas coisas, naquilo que é insignificante, distante, imprecisamente desimportante, você consegue obter a verdade, pois ela está em todo lugar. Tal está em todo lugar. A especificação do estudo da sabedoria em uma coisa, através de uma perspectiva focada em um fim já pré-estabelecido, não te faz um caminhante da verdade, alguém que a tem como jornada. Te faz um curioso, um ambicioso, talvez, e num extremo, talvez até uma pessoa arrogante. E o mundo está cheio de pessoas que restringiram o campo da verdade em coisas grandes e se prenderam atrás dos seus laboratórios das coisas grandes, só ficando em busca da verdade que transcende, daquele jeito, a macro sabedoria de todas as coisas. Esse tipo de gente geralmente acha que está mudando o mundo, mas a mente frequentemente está cauterizada pelo desejo megalômano de conquistar o mundo em benefício próprio e não pelo desejo de usufruí-lo somente. E isso nos traz de volta ao podcast. Quais são as pretensões do Bienial? Em uma resposta bem simples, as pretensões não passariam talvez de uma somente: a busca por uma outra asa para voar. O pássaro bienial busca a experiência da verdade, ele busca uma outra asa, não para conhecê-la, para dissecá-la, para estudá-la, mas para voar. E as pretensões desse podcast não são muito diferentes. Eu não sou um físico desvendando os segredos do universo e nem um grande mestre político sistematizando teorias sobre como vamos salvar o mundo dessa catástrofe social. Aqui nós, como pássaros, bicamos o pouco que a verdade deixou disponível nas coisas elementares da vida, para que de alguma forma a gente viva caminhando na experiência da verdade e não na obsessão por obtê-la. Se tem uma coisa que nesse último ano eu aprendi com esse podcast é a ideia de que a verdade contemplada é melhor do que a verdade obtida e instrumentalizada, mesmo que aparentemente ela não sirva para nada. Serve para a gente degustar aquilo que nos permeia. Um peixe na água não necessariamente tem consciência dela. Nós, na verdade, não necessariamente percebemos a verdade. Mas ela está aqui. E o convite está feito por ela, em todos os lugares, nos pequenos detalhes, no elementar, no frívolo, naquilo que é sem graça, sem gosto, mal temperado. Tudo o que é facilmente esquecível, facilmente quebrável, o inesperado. Tal é a forma, o método como vivemos, e não um tipo de conhecimento que buscamos. O futuro daqui do Bienal do Livro continuará sendo esse. Eu não prometo grandes insights por aqui, ou grandes ensaios filosóficos, mas
eu prometo o brilho ofuscado de uma mente que tem lembranças demais. Um alô aí para quem pegou essa referência. O bienal do livro continuará achando o efêmero extraordinário, o banal interessante, o pequeno surpreendentemente grande, o triste promissoramente animador, o tosco possivelmente magnífico. Prometo escandalizar você, ouvinte do Bienal, com os assuntos mais elementares e corriqueiros da vida. E assim, quem sabe, ao invés de perseguir estrelas, nós não encontramos nos pés sujos de barro e nas mãos calejadas do trabalho coisas extraordinárias que nos emprestem asas para voarmos por aí, expandindo a nossa alma. Bom, hoje eu tô gravando para vocês de um microfone bastante profissional, sentado na minha escrivaninha, com talvez 10 vezes mais ouvintes do que eu tinha quando lancei o podcast Bienal do Livro. E eu continuo sendo só um bienal, uma asa só, de visão limitada e impossibilitado de fazer qualquer coisa sozinho. À la Confúcio, eu prefiro ler e estudar a depender das minhas conclusões precipitadas e muitas vezes irracionais. Se você chegou até aqui, eu agradeço. Eu recebo sempre mensagens de encorajamento no Instagram, inclusive no meu e-mail, e elas valem muito. O coração que compartilha se fortifica. E se você ainda não enjoou do Bienal do Livro, volte aqui em 2022 que teremos mais. Mais devaneios literários, mais China antiga e mais dos básicos, que são essas linhas que tecem essa obra de tapeçaria que é a nossa vida. De perto ou do avesso, essa obra de tapeçaria talvez seja estranha e a gente não imagine onde vai dar se a gente olhar muito de perto. Mas o conjunto da obra no final vai fazer o processo valer a pena. Grande abraço, até a próxima e não se esqueça, como um ouvinte do Bienal do Livro, nunca deixe de se escandalizar com o elementar. Um grande abraço.